Oi, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição do jornal Hebrenal. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico. Mamilos! Não, não são sobre os mamilos, são sobre os hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram inicialmente um grupo pequeno. O primeiro grande líder, o patriarca hebreu, foi Abraão, segundo o Antigo Testamento. De acordo com as escrituras, Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e conduzir os hebreus à Palestina. Chegaram por volta de 2000 a.C. Viveram na Palestina por quase 3 séculos. Durante esse tempo, Abraão fundou uma cultura religiosa monoteísta, ou seja, que crê em um só Deus. Depois de Abraão, a liderança foi passando de pai para filho. De Abraão foi para Isaac e depois foi para Jacó. Este último teve um destaque interessante, pois Jacó teve seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos de Israel. E agora vamos saber mais sobre a cultura dos hebreus. Boa tarde. Agora irei falar sobre a religião dos hebreus. A religião é uma das principais bases da cultura hebraica e representa a principal contribuição cultural dos hebreus ao mundo ocidental. A religião hebraica possui 2 traços característicos: o monoteísmo e a ideia messiânica. A maioria dos povos da antiguidade era politeísta, enquanto os hebreus adotaram o monoteísmo, acreditavam em um único Deus, criador do universo. A ideia messiânica foi divulgada pelos profetas. Acreditavam na vinda de um Messias, um enviado de Deus para conduzir os homens à salvação eterna. Para os cristãos, esse Messias é Jesus Cristo, o que os judeus não aceitam. O judaísmo encontra-se no Pentateuco, contido no Velho Testamento da Bíblia. A religião hebraica prescreve uma conduta moral orientada pela justiça, a caridade e o amor ao próximo. Entre as principais festas judaicas, destacam-se a Páscoa, que comemora a saída dos hebreus do Egito em busca da terra prometida, o Pentecostes, que recorda a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, o Tabernáculo, que relembra a longa permanência dos hebreus no deserto durante o Êxodo. A Bíblia é um conjunto de livros escritos por vários autores ao longo de vários séculos. Agora vamos falar sobre a sociedade e a economia dos hebreus. Você sabia que a vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em 2 fases? Não, quais são? A nômade e a sedentária. Nós iremos saber mais sobre esse assunto com o Bruno e com o Guilherme. Bruno, é com você. Oi. Boa tarde. Hoje iremos falar sobre a economia e sociedade dos hebreus. A princípio, os hebreus eram pastores nômades que se dedicavam à criação das ovelhas e das cabras, e todos os bens-ganhos pertenciam a todos do clã. Mais tarde, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes das comunidades nômades. Desenvolveram a agricultura e o comércio, tornando-se sedentários. Nos primeiros tempos, a propriedade da terra era coletiva. Depois foi surgindo a propriedade privada da terra e dos demais bens. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A consequência dessas mudanças foi que grandes proprietários e comerciantes exibiram luxo e riqueza, enquanto os camponeses pobres e escravos viviam na miséria. Uma boa tarde para todos vocês. Oi, boa tarde. A civilização dos hebreus durou entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Saberemos mais da geografia dos hebreus agora. A civilização hebraica desenvolveu-se na antiga Palestina, correspondendo a uma região cercada pela Síria, pela Fenícia e pelos desertos da Arábia. Seu território era cortado pelo Rio Jordão, cujo vale constituía a área mais fértil e favorável à prática agrícola e à sedentarização de sua população. O restante da Palestina, ao contrário, era formado por colinas e montanhas, de solo pobre e seco, e ocupado por grupos nômades dedicados ao pastoreio. As tribos hebraicas chegaram à Palestina antes de 2000 a.C., conhecida há muito tempo como Terra de Canaã. Acredita-se que os hebreus eram de origem semita, denominação moderna dos descendentes de Sem, mencionado no Antigo Testamento como o filho mais novo de Noé. Bom dia! Hoje iremos falar sobre a história dos hebreus. Os hebreus eram dirigidos por patriarcas. Estes eram líderes políticos que eram encarados como o pai da comunidade. Os hebreus sofreram muito, tiveram tempos complicados. Eles tiveram conflitos com vizinhos e uma terrível seca que assolou a Palestina, obrigando-os a emigrar para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos. Eram perseguidos e escravizados pelos faraós. Somente a ideia de libertação consolou um povo abatido e escravizado. Esta ideia veio pelo meio de Moisés. Os hebreus liderados por ele fugiram do Egito. Essa fuga é conhecida como Êxodo.
podemos ver no Êxodo do relatório bíblico. Estas particularidades, como a ocasião em que os deuses dos hebreus, Jeová, abriu o mar vermelho, eles fugiram do Egito, perambulando 40 anos no deserto, e por fim retornaram à Palestina. Durante a perambulação, Moisés não chegou a entrar na Palestina. Por isso, quem os conduziu até lá foi Josué, sucessor de Moisés. Mas para reabulsarem a Palestina, os hebreus tiveram que travar intensas lutas com os cananeus e posteriormente com os filisteus, povos que ocuparam a região. Foram quase 2 séculos de lutas e nesse período os hebreus foram governados pelos juízes. Essa parte da história foi conhecida como a Primeira Era Hebraica. Ouves a trovoada? Sobre o mar? Não, vem do deserto. É o tropel de cavalos. Olha! Os carros do faraó. Estamos encurralados contra o mar. Caleb, alerta as tendas do norte. Eles se deterão por mim. Quando eles atacam, não se detém por nada. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos morrer? Não temeis! Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. A coluna de fogo é o sopro de Deus. Vamos, atravessai! Atravessai! Não podeis, ó faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Servir aos egípcios do que morrer aqui. Quem conseguirá deter o poder de Deus? Boa tarde. Hoje iremos falar sobre a Segunda Era Hebraica. Antes, quem julgava os hebreus era o patriarca. Agora havia líderes militares indicados das 12 tribos que julgavam tudo. Esse período se estendeu por uns 300 anos, entre a conquista da Palestina até o início da monarquia. Entre esses chefes estavam Gideão, Jefté, Samuel e Sansão, conhecido por sua monstruosa força. O primeiro rei hebreu foi Saul, da tribo de Benjamim. Ele, porém, não teve sucesso em enfrentar os inimigos. Em batalha, ao ver que não conseguia derrotar seus adversários, ele e seus escudeiros se suicidaram. Já no século XI a.C., Davi e sucessor de Saul conseguiram mostrar eficiência nos combates militares. Venceu os inimigos, tornou a nação hebraica forte e estabilizada. Tinha um exército brilhante. A Jerusalém se tornou a capital. Davi conseguiu o grande feito de expandir os domínios do reino. Seu filho, Salomão, o sucedeu em 966 a.C. Este ficou conhecido na história pela imensa fortuna e sabedoria que adquiriu.
se tornou rei muito jovem, segundo a Bíblia. Sua primeira esposa foi a filha de Faraó, mas depois dela chegou a ter 700 esposas e 300 concúbinas. Ampliou a participação no comércio e construiu várias obras públicas, como o famoso Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová. Os exageros iam da economia à cultura. Mas haviam altos impostos e os camponeses trabalhavam muito nas construções. Isso gerou descontentamento geral que piorou com a morte de Salomão. O reino acabou se dividindo, criando o reino de Israel e o reino de Judá. Com as capitais em Samaria e Jerusalém, com isso o reino ficou vulnerável e logo foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Estes saquearam o templo em Jerusalém e destruíram tudo. O cativeiro iniciou-se em 587 a.C. e durou até 538 a.C. Depois houve o retorno da Palestina e o início da reconstrução das muralhas da cidade, do templo e da própria cidade. Mais tarde foram conquistados novamente pelos greco-macedônios e pelos romanos. Em 70 d.C., Tito, general romano, destruiu Jerusalém e os hebreus abandonaram a Palestina. Este abandono é chamado de diáspora. Somente em 1948 foi fundado novamente o Estado de Israel, junto com os conflitos com árabes e de outras nacionalidades. Mas somente nos anos 90 foi que surgiram acordos, mas não com a paz completa. Este trabalho foi feito pelo Guilherme, Bruno,